na parte de quinta-feira, uma só carne, o modelo para o casamento. Agora vamos ler juntos Gênesis. Volte a sua Bíblia lá para Gênesis. Gênesis capítulo 2 e vamos ver então os versos 15 até o verso 25. Gênesis capítulo 2 e os versos 15 até o verso 25. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Está falando do homem e da mulher. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque foi tomada do varão. Porquanto deixará o varão ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque eles estavam cobertos de glória. Adão e Eva eram cobertos de glória. Eles eram glorificados. Foram criados glorificados. Esta cobertura, esta vestimenta de glória desapareceu quando Adão pecou. Quando Eva pecou, não desapareceu, porque ela estava enganada, não fez conscientemente. Ela estava enganada, mas quando Adão conscientemente comeu do fruto proibido, as vestes de glória desapareceram. Eles perderam a natureza espiritual glorificada. Queridos, aqui em Gênesis capítulo 2, dos versos 18 até o verso 25, está nos mostrando o padrão do casamento. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Ela é carne da sua carne, é osso dos seus ossos. Ou seja, a esposa se torna uma só com você. Ela é sua e você é dela. Não existe lugar para machismo e nem para feminismo. Agora, voltando para Efésios capítulo 5 e o verso 31 a 33. Efésios capítulo 5 e os versos 31 a 33. Agora vamos ler juntos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Paulo está falando de Gênesis, que nós acabamos de ler. Ele está citando aqui o princípio bíblico de Gênesis, que quem casa quer casa. Marido e esposa, ao se casarem, eles não devem ficar morando com o pai ou com a mãe. Eles devem buscar estabelecer o lar numa nova casa. Às vezes, por situações financeiras que não permitem, os recém-casados continuam morando com o pai ou com a mãe, mas isto deve ser temporariamente, porque maridos e esposas devem sair da casa do pai, da mãe, e estabelecerem um novo lar, onde você, marido, será o cabeça, representando Deus Pai, e a esposa representará o Espírito Santo, trazendo conforto, consolo, correção, enfim, a esposa cumpre fielmente o papel do Espírito Santo no lar. Por isso, Paulo está dizendo aqui em Efésios 5:31, por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, deixará, vai sair de casa, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Ambos se tornarão uma só carne. E agora o verso 32. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Paulo está falando do mistério que existe no relacionamento entre Cristo e a sua igreja.
E este mistério também se aplica ao casamento, quando homem e mulher, duas pessoas criadas de forma diferente, duas personalidades, eles se unem e se tornam uma só carne. O sentimento de um deve ser o sentimento do outro. Os propósitos de um devem ser o propósito do outro. Os dois vão caminhar na mesma direção, obedecendo os mandamentos de Deus, tendo como meta o céu, o novo céu e a nova terra. Vão criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, ensinando os filhos a guardarem os mandamentos de Deus. Juntos vão estabelecer no lar as regras, os princípios, os valores cristãos. Assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Marido e esposa unidos vão falar, eu, marido, e eu, esposa, nós juntos vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é um mistério falado aqui por Paulo no verso 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E agora o verso 33. Assim também vós, cada um, ame em particular a sua própria mulher como a si mesmo. Você não precisa ficar dando demonstrações para o mundo todo, demonstrações para o público, na rua ou na igreja, de que ama a esposa no sentido de abraçá-la e beijá-la. Não. Isso deve ser feito em particular. Em público, você demonstra o carinho, demonstra a cortesia, a gentileza, mas as carícias, o beijo, o abraço, isso fica para ser feito em particular. Por isso, Paulo está dizendo no verso 33, assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. O marido que se entrega pela esposa, que se sacrifica pela esposa, que tem prazer em sustentar a esposa, sustentar o lar. E a mulher reverencia o marido, a mulher deve respeitar o marido. A mulher se realiza se sentindo amada pelo marido. E o marido se realiza se sentindo respeitado pela esposa. Ao escolher Gênesis 2:24, Paulo selecionou uma declaração sobre o casamento feita antes da queda e aplicou ao relacionamento entre marido e esposa. Em nosso mundo pós-queda, a exploração desenfreada do relacionamento sexual entre homem e mulher revela o quanto a ideia de que a união sexual representa a subjugação da mulher está profundamente enraizada nas culturas modernas. Paulo argumentou que o relacionamento sexual refletido lá em Gênesis não é de subjugação, mas de união. Não simboliza nem efetivo o domínio do macho, do homem, mas a união entre marido e mulher, tanto que eles se tornam uma só carne. Assim consideramos Efésios 5:21-33 e Gênesis 2:24 uma teologia importante contracultural e corretiva do casamento e da sexualidade. Nesse mesmo contexto, Paulo falou no verso seguinte sobre um grande mistério, o relacionamento de Cristo e a sua igreja, em Efésios 5:32. Isso inclui os lados da metáfora dupla que Paulo vinha discutindo, o casamento cristão compreendido à luz do relacionamento de Cristo com a igreja, e o relacionamento de Cristo com a igreja entendido à luz do casamento cristão. O casamento é enaltecido ao ser comparado com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Além disso, pensando na ligação da igreja com Cristo, através das lentes do casamento carinhoso, obtemos nova clareza sobre o relacionamento com Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Efésios 5:33 fala, assim também cada um de vós ame em particular a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie, respeite o marido. Isto serve como um conselho de Paulo para o casamento feliz hoje. Meu querido irmão, a maioria dos casamentos resulta em divórcio, em separação. Poucos casamentos permanecem unidos e fortes e sólidos por décadas. Então você e eu
precisamos nos apegar a Jesus Cristo. O marido e a esposa que oram juntos todas as noites antes de dormir e que fazem o culto da manhã e fazem o culto da noite. Um lar onde Jesus Cristo é honrado e é louvado todos os dias através dos cultos familiares. Este lar vai permanecer em pé até a volta de Jesus. Ellen White constantemente insistia com os maridos e esposas a deixarem de tentar controlar um ao outro. Vejam o que Ellen White escreveu no livro Lar Adventista, página 93. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Não pode ser imposição. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Este conselho salva os casamentos. Marido e esposa devem ser o quê? Bondosos, pacientes, longânimos, corteses, cheios de consideração mútua. Marido e esposa devem perdoar tudo diariamente. Alimente-se do pão diário do perdão. O perdão é o pão de cada dia de um casamento feliz. Nunca durmam com o pecado. Nunca durmam com a mágoa, com o ressentimento. Perdoem tudo diariamente. O marido e a esposa que costumam orar juntos, abraçadinhos antes de dormir, eles não poderão guardar no coração o ressentimento, mágoa e a falta do perdão. Eles terão que se reconciliar, eles terão que perdoar tudo diariamente. Coma, se alimente deste pão diário que se chama perdão, que vai produzir um casamento feliz. Deus pede que a esposa conserve seu temor e sua glória sempre diante de si. Inteira submissão deve ser somente ao Senhor Jesus Cristo. A submissão da esposa ao marido não deve ser uma submissão escrava, nem deve ser uma submissão cega. Inteira submissão somente ao Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua, pelo infinito preço da sua vida. Sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre as esposas, sobre os maridos, sobre os filhos. Que haja em cada lar o princípio do amor a Jesus Cristo, o respeito mútuo, a bondade, a cortesia. Que os maridos e as esposas sejam praticantes da bondade, da paciência, da longanimidade, da cortesia e cheios de consideração mútua. E que Jesus, habitando no coração do marido, vive em plena harmonia com Jesus habitando no coração da esposa. E que juntos possam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Deixo com você a bênção do meu Jesus e a paz que só Jesus pode dar. Amém.